Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. Para você que é uma pessoa séria, gosta de se manter bem informada, não lê jornaleco de imprensa vagabundo, que agora aqui a gente é assim. Todos os concorrentes é vagabundo agora pra gente. É banco de vagabundo, é imprensa de vagabundo. E hoje o quê? Baguncinha. Não, hoje coisa séria, esse programa tá sensacional aqui. Então vamos lá, hoje... a gente começa aqui com o nosso querido índice Bovespa. O que foi? Você tá revoltado? Eu tô rindo do seu relógio. Um senhor me deu ele, né? Eu tenho um certo apego, não quero arrumar. Porque se arrumar vai perder esse... Você é igual carro velho, pô. Você mexer estraga. O Ibovespa caiu em 2,17% nessa semana, fechando a 173.714,08 pontos aí, que na verdade poderiam ser chamados de reais, né? Esses pontos nada mais são do que reais. E o ETF, a UVP11, que replica o índice fundamentalista da UVP, muito melhor que o Bovespa, que é muito melhor que o seu, caiu aí somente 2,13%, fechando a R$ 121,10. E ele caiu mais sutil também. Até a caída dele é mais bonita. Dá uma olhada pra você ver no gráfico. Ele caiu assim, meio tranquilo, né? A gente teve uma semana de quebradeira nos mercados, bombardeio no Oriente Médio, fazendo o preço do petróleo disparar novamente, as ações de tecnologia derretendo lá nos Estados Unidos, treta pesada na corrida eleitoral aqui no Brasil. A gente vai falar de tudo isso e muito mais no Giro. Mas a gente tem que começar hoje com a notícia mais comentada na semana, que foi o quê? O lançamento do ABTC11, Isso, o ETF... maravilhoso. de Bitcoin. Pesquisa o que ele faz. Tem aqui no canal. Eu não vou ficar contando pra vocês também, né? Tem que pesquisar. Pesquisa o que ele faz. Melhor estratégia de Essa Bitcoin que alguém já inventou no planeta Terra. E o negócio é o seguinte. Eu poderia repetir a sigla 3 vezes sem parar? ABTC11. O que foi? Você tá com dificuldade? Não, coisa minha. Dificuldade com a outra sigla, mano. E a segunda notícia mais comentada da semana foi a imposição da tarifa de 25% sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Vocês viram que o Trump quer lançar um sistema de API para você poder comprar os tweets dele antecipadamente e se beneficiar do mercado? Olha que beleza. Ele vai lançar essa assinatura. Tá institucionalizando o inside trade. Ele lançou essa daí. O Trump é muito boludo mesmo, né? Ele não tem medo nenhum da legislação. E eu mostrei pra vocês semana passada todo aquele movimento, tanto do governo quanto do Flávio Bolsonaro, pra tentar barrar esse novo tarifaço, mas o pessoal do Trump não quis nem saber. Ignorou todo mundo e bateu o martelo na quinta-feira, já fixando a data pra começar a valer. E agora é valendo mesmo nessa quarta-feira, dia 22. Se é que não vai mudar alguma coisa até lá, né? Porque coisa do Trump, você fala de manhã, de noite é outra coisa. Se é que agora, nesse momento, ele já não falou outra coisa, enquanto você tá assistindo, já ficou velha a notícia. Mas acabou ficando de fora quase tudo, né? 2.100 produtos aí. Ficou de fora café, carne bovina, suco de laranja, aviões e peças, petróleo, minério de ferro e fertilizantes. Inclusive, se o Lula quisesse resolver o problema, você sabe que ele tinha um jeito de resolver, né? Ele simplesmente poderia falar, olha, eu vou preferir tarifa em tudo. Eu vou começar a tarifar as exportações para os Estados Unidos em 50%. Por quê? Porque aí vai colher inflação por lá, ele não vai querer e vai derrubar a tarifa de modo geral. Tem que botar o p na mesa e mandar medir. Vamos ver quantos centímetros ele tem. Não é isso? Não era você que falava que o Brasil tinha que ser diplomático? Não, mas isso é diplomacia. Porque a tarifa tudo. E atualmente vão pagar 25% os móveis, os calçados, as máquinas, o açúcar, o etanol, os químicos, os produtos têxteis e as autopeças aí. Então a frase, notícia ruim pra frase, né? Produz pastilha de freio aí. E os Estados Unidos culparam o governo brasileiro. Disseram que o Lula colocou o ego na frente do acordo e não quis negociar. Bom, lembrando que desde que o Trump falou que pintou um clima entre ele e o Lula e tal, né? Até tentou dar uma puxada de saco, o Lula aproveitou pra criticar o Trump em 32 vezes no total. Mas aí o Planalto, eu vou colocar aqui a posição do nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falou que não foi nada disso, que eles fizeram 30 contatos com o governo Trump para tentar resolver na base da amizade. Mas o fato é que a tarifa acabou confirmada e vai ter um impacto significativo para alguns setores da economia, atingindo 18% das exportações para os Estados Unidos e quase 37% considerando só o agronegócio. Se a sua empresa foi afetada por isso aqui, inclusive, a gente tem aqui uma área na UVP, você pode entrar em contato com a nossa Wealth, que de lá te encaminham para você falar com o nosso querido Caju, o Carlos Stuart, que a gente ajuda a habilitar a sua empresa para exportar para outros lugares. Isso é um trabalho que a UVP faz aqui. Inclusive, a gente tem um canal só entrevistando embaixadores de todos os países para você ver o quanto a gente é influente no mundo. Tá lá, chama AUVP Atlas. Raul, como é que vocês fizeram isso? É uma longa história. Nada, eu tive que participar de uns 2 grupos e me vestir de bode. Então, voltando aqui, a gente está falando aqui de uma perda total na casa dos 8 bilhões de dólares. E com essa nova tarifa, a média do imposto cobrado pelos americanos sobre todos os produtos brasileiros vai subir de 11,7% para 18,2%. Isso faz do Brasil o país com a segunda maior tarifa do mundo, atrás somente da China. É a China na frente e a gente atrás, né? E também está em pé de guerra com os Estados Unidos nessa questão delicada aí, envolvendo as relações comerciais das duas maiores potências econômicas do planeta. E é claro que aqui no Brasil as reações foram muito acaloradas, né? O Lula falou que o Brasil
não vai aceitar desaforo. O vice-presidente, o Geraldo Alckmin, diz que o tarifaço é injusto e descabido. Imagina, é uma frase boa que o Alckmin diria mesmo, né? Injusto e descabido. É a carinha do Alckmin mesmo, picosé de chuchu. Pro ministro da Fazenda, o Dário Duriga, a medida foi uma... abre aspas, interferência externa indevida. É tipo assim, o Lula, não vamos aceitar desaforo, os outros mais políticos, é interferência externa indevida, não me né? Pelo amor de isso. Deus. A quebra de decoro. E de pronto, o governo disse que vai ajudar as empresas afetadas. O próprio BNDES já pediu pra Fazenda liberar 7 bilhões para dar esse socorro. Muito bom, porque as empresas já pegam o socorro, pega rápido, porque já cai essa tarifa e você volta a exportar. Que deve estar chegando principalmente pra indústria. Salva de palmas aí pro BNDES, fazendo o trabalho do BNDES pela primeira vez nos últimos 45 anos. Brincadeira. Eu gosto muito do pessoal do BNDES. Se quiser me dar um empréstimo aí, subsidiado também, eu tô precisando de um dinheiro. Eu até paro de falar do Lula, se vocês me derem um dinheiro aí. Mas tem que ser uma coisa bacana. Tô querendo 3 bilhões só pra comprar um banco. E aí o governo até chegou a falar... Você sabe a história da rede? Que praça cara. Meu pai, ele é muito pra João Pessoa. Bastante pra João Pessoa. Tem família lá, tá? E meu pai é meio da Paraíba. Meu pai disse que toda vez que ele chegava lá em João Pessoa, próximo ali do aeroporto, tinha um cara que ficava... Aeroporto ou rodoviário, não lembro a história agora. Tinha um cara que ficava pedindo um dinheiro e falava, me veja aí R$5 pra comprar uma rede. Mas meu pai disse que da primeira vez ele foi, né? E deu o dinheiro pro cara. Falou, porra, tá faltando R$5 pra esse cara comprar a rede. E ele voltou... meses depois. Tava lá o cara pedindo dinheiro pra comprar a rede. Meu pai chegou nele e falou, meu amigo, pelo amor de Deus, que rede é essa que você tá querendo comprar aqui? Esse tempo todo que eu já te dei dinheiro as 3 vezes pra você comprar a rede. Eu volto aqui, você tem que mudar pelo menos a conversa. E ele, meu amigo, eu quero comprar a Rede Globo. E aí o governo até chegou a falar em usar a lei da reciprocidade. Mas aí como é que faria? A gente abaixa o imposto, porque a gente imposta em mais de 100% dos produtos americanos, né? Contra o Trump. Mas depois eles deram uma variada e tem muita gente achando que eles vão deixar a poeira baixar pra depois decidir o que fazer. Reciprocidade. Seria muito bom. Ó, aqui não vai ser assim não, a gente vai aplicar a mesma lei agora. É 15%. O iPhone caindo de preço. O iPhone caindo 85% do valor de compra. Pensa os carros da Ford. Pô, despencando de preço. A Ford voltava a abrir fábrica no Brasil se aplicar essa reciprocidade aqui. Da parte da direita, o Flávio Bolsonaro também tá culpando o governo pelo tarifaço. Diz que o Lula cravou o pênalti contra o povo brasileiro. E o fato é que até a imprensa lá fora tá vendo todo esse movimento como uma ruptura crescente nas relações entre os dois países. Ainda mais considerando a proximidade do período eleitoral, com os dois lados se contradizendo sobre uma possível interferência do governo Trump nas eleições aqui do Brasil. Na última pesquisa, antes do tarifaço, o Lula estava liderando o segundo turno com 45% das intenções de votos, contra 37% só do Flávio Bolsonaro, que acabou se complicando ainda mais nessa semana, depois de vazar um nude, brincadeira, depois de vazar uma foto dele aí com o sicário do Daniel Vorcaro, sem camisa, né? É, quase nude. Que teria sido tirada num hotel no Rio, lá em 2022. Na época, o sicário ainda não era sicário, ele era, no máximo, sei lá, Cicarelli. Uma cicarelli. Depois o Flávio Bolsonaro acabou falando que a foto foi feita com IA, mas que se for real, ele nem se lembra, porque todo dia alguém pede pra tirar uma foto com ele. Mas a verdade é que além dessa proximidade com o Daniel Vorcaro, ele tá com outras questões pra resolver lá no Supremo, né? Inclusive o ministro aí, o Alexandre de Moraes, o Xandão, marcou pro dia 28 de julho o depoimento do Flávio no processo de calúnia contra o Lula, que ele responde por ter comparado o presidente ao ditador Nicolás Maduro. O que é isso? Mas o Lula processou por causa disso, mas ele gostava do Maduro, falava que nem era ditadura. Então, é isso. O político tinha que perder o direito de processar qualquer um por calúnia. Você mentir contra um político é, no máximo, legítima defesa. Eles mentem o dia inteiro. Não faz nem sentido. Todo político deveria perder o direito de processar por calúnia. Raul, mas aí a gente inventar qualquer mentira sobre política, eles inventam tudo quanto é coisa. Você não vê o outro falando que a falta de ar. Aí nessa semana aí também, né, o Flávio Bolsonaro reclamou também muito da decisão do Xandão, que barrou as visitas ao pai, né, o Jair Bolsonaro, até o dia das eleições no primeiro turno. Falou que a medida é autoritária e uma clara interferência no jogo político. Ele ia pegar conselho com o grande Jair Messias Bolsonaro. Apesar de tudo isso, o nome do Flávio continua mantido como pré-candidato pelo PL, até achar gente melhor. E numa carta, o pai dele falou claramente que ele é o porta-voz do Bolsonaro e até pediu pro pessoal do partido deixar de lado as diferenças, mas sem citar essa treta com a Michelle Bolsonaro, que parece estar querendo fazer um partido com a Damares. Inclusive, o Flávio até voltou a defender uma chapa com a mulher de vice-presidente, citando o nome de pelo menos 3 possíveis candidatas. Uma delas é a Michelle, isso resolveria o problema dele. Né? Pensou que plot? Aí resolveria. Porque aí ia passar uma união, né? Olha, a gente tá dando ideia pro Flávio aqui. Se o senhor colocar a Michelle Bolsonaro, o senhor tem mais chances. E é claro que tudo isso estava repercutindo muito lá no Congresso Nacional, né? Mas foi só até sexta-feira, porque agora não tá mais. Os nossos excelentíssimos parlamentares finalmente entraram no merecido recesso de julho.
Parabéns. Muito bom. Finalmente, né? O pessoal tava também muito cansativo esse ano, Copa do Mundo e tal. E eles acabaram deixando muita coisa pra depois, como a PEC que acaba com a escala 6x1, que o governo tá doido pra passar antes desse recesso aí, mas não conseguiu, né? E os outros projetos importantes, entre eles o que dá autonomia financeira pro Banco Central, o que cria o marco legal das IAs e o que aumenta os limites pra isentar o pagamento de impostos do MEI. Isso aí eles vão demorar a votar. Mas antes do recesso, o Senado acabou aprovando aquela pauta bomba com impacto de 30 bilhões pros cofres públicos e o governo quase que imediatamente já falou de novo em acionar o STF pra tentar derrubar a votação. Isso porque o momento fiscal do Brasil é muito delicado e as perspectivas não são as melhores, ainda mais considerando que saiu uma prévia do PIB bem pequenininha aí no fechamento de maio, né? Só 0,10% de crescimento econômico para o Brasil, enquanto o mercado continua projetando uma inflação e juros muito altos para 2026 e 2027 também. Pelo menos para o investidor, isso aí significa que o Tesouro Direto também vai subir mais ainda as taxas. De olho não só aqui no nosso mercado interno, mas também nesse movimento todo aí de alta do petróleo, porque a gente viu lá fora uma semana turbulenta no Oriente Médio, Estados Unidos atacando Irã praticamente todos os dias, o Irã também revidando, um acordo de paz ficando cada vez mais improvável, né? E o mundo voltando a ligar o alerta com as reservas de petróleo chegando no limite por conta das restrições do Estreito de Hormuz. Isso fez um barril de petróleo fechar aí por volta dos $90, derrubando a bolsa em boa parte do mundo. E nos Estados Unidos foi ainda pior, porque as ações de tecnologia também tiveram uma forte queda, com o mercado voltando a falar dos riscos por causa dos investimentos trilionários em inteligência artificial, né? Então, olhando aqui para os indicadores, né, para o fechamento semanal, o efeito de todas essas notícias é esse aí que você está vendo, né? Ibovespa caindo 2%, S&P 500 e Nasdaq também no vermelho, os índices de fundos imobiliários perto do 0 a 0, o dólar estacionado perto dos R$5,12 e o Bitcoin e o Ethereum aí ficando próximo do zero aí, quase um pouquinho de alta, um pouquinho de baixa, dependendo do dia, né? Dá pra olhar aí, não sei como é que tá no domingo, mas na sexta-feira à noite tava mais ou menos assim. E pra você que tá aí pensando, Raul, cara, esse momento ele é ruim para o investidor? A gente pode pensar que não, né? Nesse momento atual, por exemplo, a gente olha para a taxa de juros IPCA mais 8, né? Esse é um número que menos de 3, 4% do tempo você viu o governo oferecer títulos nesse patamar. E aí quando você percebe isso, você percebe que o crédito privado, no mercado de CDB, LCI, CRI e CRA, debênture incentivada que não tem imposto, né? E CRI e CRA também não, a gente encontra oportunidades que estão maravilhosas, né? Esse cenário de quebradeira acaba sendo muito bom para financiarização, né? Aquele pessoal que só ganha dinheiro deixando aqui o dinheiro parado. Então, se você quiser aproveitar esse movimento, eu recomendo que você entre aqui nessa turma da UVP, que tem uma janela muito boa para final de julho aí, que você vai conseguir fazer excelentes investimentos. Lembrando o seguinte, se você vier do giro da bolsa, você tem que avisar. Porque quem vem do giro da bolsa ganha um presente diferente. Mas precisa ser por esse link aqui, porque você precisa avisar, porque a gente precisa saber que você estava daqui, né? Porque é o pessoal bem-humorado. A gente gosta de manter o pessoal bem-humorado lá na UVP. E lembrando que a UVP lançou nessa semana o sistema de carteiras ali. Cara, doideira. Você coloca ali, clica na carteira, já compra tudo que tá lá dentro, não paga nada por isso. Compra tudo que tá lá dentro e reinveste os dividendos automaticamente. Não é doideira? Maravilhoso. Já mantendo o balanceamento inteligente. Então ele já vai fazer para você. Quando tiver precisando aportar em renda fixa, já aporta em renda fixa. Quando tiver precisando aportar em renda variável, que tem queda nas ações, já aporta em renda variável, né? Então, um sistema inteligente que protege sua carteira, né? Protege e muito, cara. Isso aí é genial, tá? Então vai lá, que pra mim vai ser um prazer te ensinar a investir. Agora a gente vem aqui, meu amigo Cazé, depois desse tempo todo de ausência, com o senhor chorando um vagabundo, né, senhor Cazé? Eu vou ser bem sincero. O que é uma rapidinha, Casimiro? Raul, eu queria dizer que uma rapidinha é aquela coisa excelente pra se fazer num frio. Porque é quentinho, né? Exatamente, é porque quando você tá ali, mas é pouco tempo, né? Então você não se esquenta muito. Mas eu fiquei pensando assim, como que seria fazer uma rapidinha em Curitiba? Pra pessoal de Curitiba, fica até o final aí, que tem um negócio importante pra vocês, mas só lá no final. Vamos voltar pro programa. Vocês estão muito fora da organização aqui. É só pro pessoal de Curitiba? E torcedor do Coxa. Só pessoal de Curitiba e torcedor do Coxa. Não, tem que ser torcedor de todas as torcidas. Não, você torce pra qualquer time, você pode ficar aí. Não, se você é de Curitiba. É, de Curitiba. Menos pro Goiás. Goiás não é time também. Que isso? Tô falando de time também, pô. Pelo amor de Deus. Sai fora. Então vamos lá. Quem falou Goiás? Bom, rapidinho não é nada disso. É uma notícia que é irrelevante pra você assistir. Mentiroso. É relevante sim. Os bancões americanos abriram a temporada de balanço do segundo trimestre de Nossa, 2026. que relevante, né? Nossa, Os mudou o que na maiores sua bancos vida? do mundo. Com resultado mais uma vez acima das expectativas. Você é sócio do Goldman Sachs? Não, posso ser. Porque ele lucrou 6,6 bilhões de dólares. Você é sócio ou não? Não, Então mudou o que na sua vida? nada. E o Bank of America lucrou 9,1 bilhões. Você é sócio? Não.
Então mudou o que nessa vida? Nada. O JP Morgan, o Citigroup e o Wells Fargo também superaram as projeções. Você é sócio? Não, Também, então, mudou o que nessa vida? nada. Então é isso. Impulsionados principalmente pelo bom desempenho das áreas de investment banking e negociação de ativos. E o presidente Donald Trump voltou a acusar a China de espionagem. Você trabalha pra China? Não. Então mudou o que na sua vida? Nada. Exato. E roubo de dados eleitorais. Dessa vez ele apresentou documentos sigilosos de inteligência que, segundo a Casa Branca, demonstram aí uma suposta interferência dos chineses nas eleições presidenciais americanas de 2020. Foi eles que te fizeram ganhar então? Ou não? Brincadeira, que não era essa. Essa você perdeu. O governo e o Congresso Nacional intensificaram as negociações para evitar uma possível paralisação dos caminhoneiros. A medida provisória que mantém o subsídio ao diesel foi prorrogada por mais 60 dias. Você é caminhoneiro? Sem alteração no valor do benefício. Enquanto... Hã? Você é caminhoneiro? Você é caminhoneiro? Não. Enquanto o governo fechou um acordo para avançar com o MP do frete. Agora Levando pergunta o o que isso muda na minha vida? Não, isso aqui não muda, não. O caminhoneiro parando, cara, tá Muda todo mundo completamente. Mas se foi colocar o subsídio, ele não vai parar. Então muda o quê? É só uma notícia pra dizer, não vai ter paralisação do caminhoneiro. Não é notícia. Só se tivesse. Se tivesse, ia ser foda. Você quer igual aquele cara que fala, já viu esse cara, muito homem faz isso. Não, eu ouvi uma coisa e lembrei de você. O cara fala pra mulher, era o que? Não, era uma bolsa. Você trouxe? Não. Essa é uma mania Então, de só homem. lembrei mesmo. Só lembrei de você. Seu marido já fez isso com você, eu sei que todo homem faz isso. Inclusive, né, estão tentando aí, o governo tá tentando fechar esse acordo pra fazer avançar a MP do frete, levando o líder do governo aí no Congresso, o Randolph Rodrigues, a afirmar que não há motivo para uma greve da categoria agora. Você já viu que o Randolph Rodrigues, ele lembra o Manuel, o nosso consultor? É verdade. Ele lembra um pouco o Manuel. Põe o Manuel e o Randolph Rodrigues aqui. O investidor Warren Buffett anunciou que pretende doar até 2034 toda a sua participação remanescente na Berkshire Hathaway. Pô, eis aqui um indigente. Por favor. Ele já doou mais de 60 bilhões de dólares desde 2006. Mesmo assim, ainda tem mais de 100 bilhões de dólares em ações da empresa. Doar pra quem? Isso aqui o indigente. É isso aqui, o indigente precisando dessa doação. E a Prefeitura do Rio de Janeiro sancionou a lei que proíbe a publicidade de casas de apostas em espaços públicos e eventos organizados Muito bom, ou parabéns. patrocinados pelo município. Grande prefeitura do Rio de Janeiro. Pô, podia proibir em todo lugar, né? A medida busca reduzir a exposição da população, especialmente as crianças e os adolescentes, à publicidade de bets e outra plataforma de jogos de azar. Tem que bloquear o perfil do Neymar, então. É lá que tá a publicidade. E pra fechar o programa aqui, a gente traz notícias realmente relevantes. A primeira delas, estaremos na próxima sexta-feira, dia 24 de julho, na cidade de Curitiba, para um evento de proporções Incrível. E qual que é o boteco ali? Nunca antes na Raul história e dessa grande Curitiba. elenco. Vamos estar gravando dias de pura noite. o Giro da Bolsa. Vamos tá gravando o Giro da Bolsa sem censura. Pra você que nunca viu, a gente faz o programa, né? O Giro da Bolsa aqui. A gravação aqui é 2 horas, fica pra você em 20 minutos, porque é muito corte, porque a gente... A parte boa a gente não te mostra. É porque a gente tem medo de ser preso. Então, no teatro, como a gente tem menos medo de ser preso no teatro porque não tem câmera, aí a gente faz a gravação lá e você pode assistir lá com a gente. De lá a gente vai pra onde? Pra um boteco. De lá nós vamos pra um botequinho Beber legal, umas coisinhas. com a rapaziada. Não, rapaziada. Só tem homem. Toda vez esse evento. O Giro da Bolsa. É só cueca. Pra você que tá vendo perto da sua mulher aí, pode ficar tranquilo. Quer falar, vou deixar meu marido ir no boteco. No último Giro da Bolsa, tinha ao todo, em 300 homens, tinha ao todo 14 mulheres, que eram as meninas que trabalhavam aqui na empresa. Que a gente levou da organização. Você, mulher que pensa em se casar, esse é o lugar pra você ir, porque você tem tanto pretendente. E uns homens bem-sucedidos. Leva sua mulher, pelo amor de Deus. Você que vai. Pelo amor de Deus, se você é mulher, vai lá ver a gente. É só preocupação que eu tô já. Eu tirei a foto, fica parecendo que a gente é um Uma clube maçonaria. de... Sei lá, é uma maçonaria, um clube de gente estranho. Que coisa estranha, cara. Que foto satânica. Eu nunca tinha visto um bar com tanto homem na minha vida. Eu fui ver, é uma coisa horrorosa. Eu não postei uma foto do bar. Não tem condição. É um negócio que você olha assim, você fala, que coisa sinistra, que coisa horrorosa. Pode comprar os ingressos, tá aí na descrição. Compra o ingresso aqui, ó. Nesse Pra link aluno é que bem tá mais aqui barato, embaixo. tá? Pra você que não é aluno, você que se fode. E uma camisa usada pelo rei Roberto Carlos, pelo Pelé, na final da Copa de 58, foi vendida por 25 milhões de reais no leilão. Cara. Eu achei barato. Pô, 25 milhões é caro. E o Lula ficou muito chateado aí com os jogadores da seleção por eles não terem voltado pro Brasil depois de serem eliminados da Copa. E hoje, a Espanha tá pegando a Argentina na finalíssima da Copa do Mundo. Agorinha, hein? Será que o menino Neymar vai jogar lá? Vai não, mas o menino E Messi o vai Endrick? brilhar. Pô, será que ele vai ganhar outra Copa esse Messi? Eu tô achando que vai. Também. Aí eles viram tetracampeão? Tetracampeões. Mas a Espanha tá melhor ou eles estão melhor? Tá pau a pau. Tá pau a pau. Mas pau, mas qual o maior? Mano, eu acho que o da Espanha é maior, mas da Argentina é duro.